Olá, a paz, a graça do Senhor esteja com todos vocês. É um prazer, uma alegria meditarmos juntos essa palavra maravilhosa, palavra que vem do céu, palavra de Deus, que nos edifica, que nos fortalece. Hoje falando do Éden à cruz, o propósito de Deus que o pecado não pode destruir. Nossa base bíblica está em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27 e Romanos capítulo 5, de 12 a 19. Oremos então, querido e eterno e maravilhoso Deus. Iniciamos aqui a meditação na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, nos edifique. Fica conosco, querido Pai, nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, no princípio, como diz os textos bíblicos aí, era tudo perfeito. O homem caminhava com Deus, não havia medo, não havia culpa, não havia separação. Fomos criados com propósito, criados para refletir a glória de Deus, criados para viver em comunhão com Ele. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso significa que você não é acidente, você não é produto do acaso, você foi pensado, você foi desejado, você foi criado para refletir o caráter do próprio Deus. Deus é o grande arquiteto, você estava na mente dele. Imagine um espelho limpo. Ele reflete perfeitamente. Assim era o homem no princípio. Havia identidade, havia paz, havia direção e havia propósito. Mas algo aconteceu. Uma voz questionou, lá no capítulo 3 de Gênesis, né? É assim que Deus disse, né? Satanás falando para a mulher e o homem, né? Aí vem a queda. A queda começa quando a palavra é colocada em dúvida. Deus havia dito para não cometer a transgressão. O pecado não foi apenas comer do fruto, né? Que Eva comeu lá do fruto da árvore do meio do jardim, a qual estava proibido de comer. Mas foi a independência. Ali entrou a soberba no coração do homem, né? E da mulher. Ou seja, o homem disse: olha, eu decido o que é certo. Eu não preciso depender. E o homem foi dizendo isso, né? E aí rompeu o relacionamento com Deus. Naquele momento tudo mudou. O que era comunhão virou separação. O que era confiança virou medo. E o que era transparência virou vergonha. O homem passou a se esconder. Adão teve que se esconder nas folhagens com a sua mulher. E a Bíblia declara em Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte. Adão representa a humanidade caída. A imagem de Deus foi apagada, foi manchada, né? Ofuscada. O espelho ficou sujo. O propósito foi comprometido. Mas escute isso com atenção, meu irmão, minha irmã. Deus não desistiu. Antes mesmo de expulsar o homem do jardim, Deus anunciou redenção. A promessa de que alguém pisaria na cabeça da serpente. Séculos depois, essa promessa se cumpre em Cristo. Se por um homem veio a queda, por um outro homem veio a restauração. Em Romanos declara que, assim como por uma só ofensa veio a condenação, por um ato de justiça veio a justificação de vida. Então Adão trouxe morte espiritual, Cristo trouxe vida espiritual. Adão, trouxe separação, Cristo trouxe reconciliação. Adão nos afastou do propósito, Cristo nos reconduziu
ao propósito. A cruz não foi um acidente da história, foi plano eterno de Deus. O que parecia derrota era vitória. O que parecia fim era recomeço. Mas aqui está a verdade que precisa encoar no nosso coração. Redenção não é apenas informação, é experiência. Não basta saber que Cristo morreu, é necessário nascer de novo. Um novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Quando o homem arrepende dos seus pecados, reconhece seus erros e se volta para Deus e entrega a sua vida a Cristo, ao Senhor Jesus, recebe Ele como seu Salvador, aí ocorre essa operação, essa obra do Espírito Santo. Ele nasce de novo. Não é mudança de religião, não é emoção momentânea, não é reforma externa, é transformação interior. Quando alguém se arrepende e crê, o Espírito Santo opera. O coração endurecido se torna sensível. A consciência morta ganha vida. O pecador se torna nova criação, nova criatura. E Deus não apenas perdoa, o Espírito passa a habitar dentro do homem, do novo convertido. O Espírito Santo passa a morar no crente e essa presença muda tudo. É Ele que convence do pecado, Ele fortalece nossa fraqueza, Ele produz santidade, Ele capacita para viver em poder. O propósito é restaurado, não é teoria, é vida transformada, é vitória sobre o pecado, é identidade renovada, é coragem espiritual. O que foi perdido em Adão começa a ser restaurado em Cristo pelo Espírito Santo. Pentecostes não foi apenas uma história, é uma realidade viva, né? O mesmo Espírito que transformou os discípulos medrosos em testemunhas ousadas ainda transforma vidas hoje. Talvez você tenha sido criado por Deus, mas ainda não experimentou a regeneração, o novo nascimento. Talvez você conheça a mensagem, mas ainda não vive a transformação. Então decida hoje, meu irmão, meu amigo, você que está escutando esta palavra, se você já se decidiu, glória a Deus. Se você ainda não se decidiu, faça hoje essa decisão. Existem apenas duas posições espirituais, em Adão e em Cristo. Em Adão, a culpa. Em Cristo, a perdão. Em Adão, a morte espiritual. Em Cristo, a vida abundante. Em Adão, a separação. Em Cristo, a reconciliação. Hoje é dia de decisão. O propósito de Deus não foi destruído pelo pecado. Ele foi restaurado na cruz e aplicado pelo Espírito Santo. Se o espelho da sua alma está manchado, Deus quer limpar. Se o propósito parece apagado, Deus quer reacender. Se há vazio, Deus quer preencher com sua presença. Do Éden à cruz, vemos uma verdade eterna. O propósito de Deus permanece. E hoje, Ele quer restaurá-lo em você. Vamos orar? Querido Senhor Deus, obrigado porque fomos criados com um propósito. Obrigado porque mesmo após a queda, o Senhor não desistiu de nós. Opera, querido Pai, um novo nascimento, onde ainda não houve. Restaura o que o pecado feriu. Enche-nos do Espírito Santo, transforma nossa mente, santifica nosso coração e reativa nós o Teu propósito eterno. Que sejamos uma igreja viva, cheia do Espírito, refletindo a imagem do Teu Filho em nossas vidas. Aqui nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, meu amigo e a todos, foi muito bom estarmos juntos. Que o Senhor continue em suas vidas, enchendo vocês da proteção, da paz e da presença dEle. Até uma próxima, se Ele assim nos permitir.